O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado, irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar-te, e isso já seria tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, a liturgia desse final de semana, esse evangelho que nós ouvimos, nos convida a refletirmos um pouquinho sobre duas posturas que podemos ter e somos chamados a ter diante da vida. Aquilo que aprendemos de Jesus e todos os desdobramentos desse aprendizado de uma forma concreta na maneira como que nós fazemos as nossas escolhas. E quando, na verdade, de uma certa maneira, aquilo que Jesus nos ensina acaba não sendo uma prioridade em nossas vidas, ou por desconhecimento, ou por fechamento de coração, ou por escolha. E aí fazemos escolhas, então, diferentes do projeto de Jesus. O Evangelho nos coloca Jesus diante de alguns fariseus. E é muito interessante essa colocação, né? Porque no Evangelho nós percebemos constantemente Jesus com embate com os fariseus, a todo momento. E o porquê? Porque, na verdade, vamos começar do começo. Quem são os fariseus? A palavra fariseu quer dizer separado. Separado como? Separado do quê? Separado da onde? Na verdade, os fariseus, eles tinham um conhecimento muito profundo da lei. E quando se fala lei no texto bíblico, no Evangelho, não está falando da lei como nós falamos agora, né? Fala de lei, você lembra de justiça, você lembra de polícia, de juiz, de promotor, de delegado, enfim. Não a lei nesse sentido que nós entendemos hoje. A lei, na verdade, quando se fala no texto bíblico, está falando da lei de Moisés. Está falando da aliança. A aliança feita de Deus com o povo de Israel, simbolizada nos mandamentos. Essa é a lei que os fariseus conheciam profundamente. Um conhecimento sincero, verdadeiro, mediante um entendimento que eles tinham da vida, como eu disse,
E esse entendimento levava com que eles buscassem compreender profundamente essa lei ou essa palavra. E dentro desse conhecimento é impressionante, porque eles conheciam o texto, eles interpretavam esse texto, comentavam esse texto, a partir dos mandamentos eles foram criando preceitos, regras, e ninguém deles sabia ler e escrever. É mais impressionante aí, só os mestres da lei sabiam ler e escrever, eles decoravam. Olha que para decorar uma coisa a gente sabe que não é fácil, né? E se ainda decora, se alguém for falando para você, você vai repetindo, quando você não sabe ninguém... Ou seja, fica muito mais... Ou seja, eram pessoas intensas, não dá para achar que eram pessoas... Não, os fariseus eram pessoas intensas. Tanto é que Jesus, visivelmente, pelo esforço que ele... Onde que está ele hoje, Jesus, diz o texto? Na casa de quem? Dos fariseus. Por quê? Porque Jesus acreditava que seriam esses os fariseus que mais tinham condições de entender a mensagem do Evangelho. O anúncio da Boa Nova. Eles eram preparados, conheciam. Se eles, na verdade, acolhessem essa palavra, o Evangelho, outros, com a ajuda deles, poderiam também fazer esse percurso. Essa é a ideia. Mas acontece que aí as coisas chegaram-se aí num impasse, porque são os fariseus justamente que mais tiveram dificuldades de acolher a mensagem do Evangelho de Jesus. Por quê? Como eu disse, do entendimento que eles tinham da lei, ou seja, das regras de Moisés, eles foram se restringindo à questão fundamental do sábado. Então o sábado passou, a observar o sábado, como diz lá nos mandamentos do Antigo Testamento, isso aí passou ou assumiu uma característica de algo totalmente absoluto, ou seja, é observar o sábado e pronto. Observar esse preceito de não fazer nada em sábado e, consequentemente, você não se tornar uma pessoa impura, porque se a pessoa fizesse alguma coisa no sábado, ele se tornava impuro. E é por isso que eles eram separados. Separados no que sentido? Eles não se misturavam com as pessoas impuras. Era uma divisão, era um outro grupo, à parte. Não eram únicos, tinha também os saduceus, os zelotas, os essênios. Mas os fariseus eram o grupo mais significativo, inclusive numericamente. Eles não se misturavam. A pessoa que não observava os preceitos era impuro, não falo com ele. Não converso com ele, não passo perto, mudo de calçada. E aí, onde que está a misericórdia? O grande problema começa justamente aí. Onde que está o fundamento dos ensinamentos de Jesus? É o amor. É a compaixão. É abrir o coração e ir até a pessoa. É buscar o entendimento, a concórdia, a reconciliação. E dentro dessa buscar viver harmoniosamente. E a barreira de Jesus com os fariseus começa justamente a isso. Não me misturo com uma pessoa impura. E tudo para eles tornava a pessoa impura, principalmente no que diz respeito à regra da observância do sábado. Bom, colocado aí esse ponto inicial, vamos entender o texto, a mensagem. Então Jesus vai, todo o esforço, a todo momento, está com os fariseus. Aí ele vai lá, percebe que os judeus gostavam de ocupar os primeiros lugares. Sejamos sinceros, gente. Será que só os judeus? Será que só aquelas pessoas? Será que só os fariseus? Ou, na verdade, isso pode ser um grande pecado que, na verdade, pode nos levar também? O querer aparecer, o querer o reconhecimento, querer o destaque, a promoção, enfim, querer tudo aquilo que de uma certa maneira é colocado como mais importante, que gera fama. Será que aí às vezes a gente não se perde nessa busca? E aí a primeira leitura fala de orgulho, de ser orgulhoso. Olha só o que fala aqui a leitura, fala uma palavra muito forte. Livro do Eclesiástico, Jesus Ben-Sirá, ele diz assim: para o mal do orgulhoso não existe remédio,
pois uma planta de pecado está enraizada nele. Uma planta de pecado está enraizada nele. O problema de querer os primeiros lugares é buscar os primeiros lugares e não ter ética, não ter princípios, passar por cima dos outros, não respeitar, trapacear. E aí essa raiz de pecado que fala a leitura para nós. O grande mal, talvez, dos judeus lá naquela festa, mas também em muitos de nós, em nossas vidas, em muitas situações. Quando, na verdade, dizia no início da reflexão, escolhemos a nossa vida acolher o Evangelho ou virar as costas para o Evangelho. Acolher o Evangelho, acolher a palavra de Jesus, não dá espaço para uma postura dessa em que a raiz do pecado possa estar em nós, enraizada de uma tal maneira que nós nos contaminamos. E aí, para alcançar um objetivo, perdemos todos os parâmetros para as nossas vidas. Mas a reflexão continua, esse é o primeiro ponto. Tem uma segunda questão colocada para Jesus. Jesus fala assim, aí sobrou até para aquela pessoa que tinha convidado Jesus, o chefe dos fariseus. Ele diz assim para ele, olha, quando você for dar uma festa, não convide para o almoço, o jantar, não convide seus amigos, nem seus irmãos, nem seus parentes, nem seus vizinhos ricos. E aí a gente percebe justamente, para o judeu dar uma festa, existia toda uma formalidade, as pessoas que ele tinha que convidar, e se fazia esse convite. Por quê? Porque essas pessoas seriam as pessoas que fariam as festas nas sequências, e era uma troca. Olha a explicação de Jesus, olha, não convide essas pessoas, pois esses poderiam também te convidar. Isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Interessante que Jesus, nessa contraposição, ele faz aí 2 grupos, né? 4 lá, 4 aqui. E no grupo de Jesus, os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Por que convidar essas pessoas? Porque eles não te podem retribuir. E a grande questão da mensagem é justamente essa, agir na gratuidade. Fazer e ter iniciativas, fazer porque se acredita. Fazer porque quer se viver o amor de Deus. É lógico que quando você faz e alguém faz para você, tudo bem, todo mundo saiu ganhando. Mas isso não tem nada a ver com o projeto de Jesus. O projeto de Jesus, ele se dá na gratuidade, quando na verdade não tem-se como se retribuir. E aí conclui Jesus para nós uma palavra surpreendente. Ele fala assim, agindo assim, ou seja, fazendo para aqueles que não te pode retribuir. Conclui Jesus para nós, então tu serás feliz. E a gente chega no ponto fundamental, porque segundo os valores do mundo, a felicidade não está nisso, em fazer na gratuidade. Seria a felicidade, com tantas outras colocadas aí, talvez, alcançar o primeiro lugar. Muitas vezes se diz assim, olha, os fins justificam os meios, então tudo é válido. O valor de Jesus não é esse. O valor de Jesus é justamente essa gratuidade, essa ação livre que te faz fazer, porque o amor de Deus está presente no seu coração. Com relação à dificuldade dos fariseus, a própria primeira leitura, a segunda leitura, a carta aos Hebreus, fala justamente isso. Existe aquilo que é a antiga aliança, que eles estavam presos, ou seja, na formalidade. Existe a proposta de Jesus, a nova aliança, que todos nós somos chamados a abraçar em nossas vidas. Abraçar justamente esse projeto de amor presente em Cristo Jesus, para que, na verdade, esse projeto de amor possa ser a grande verdade em nossas vidas e, buscando viver em nossas vidas, nos transformar por esse amor de Deus. E além da formalidade, e além da obrigação, e além da retribuição, para que, agindo gratuitamente, possamos conhecer o amor de Deus, buscar, na verdade, o perdão,
partilhar segundo aquilo que Jesus nos ensina. Uma grande proposta para nós. Pensarmos justamente nos valores do reino e agirmos gratuitamente. Olha a última palavra aqui do Evangelho, quando ele fala, então tu serás feliz. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos, na vida eterna. Ou seja, como vimos no Evangelho umas semanas atrás, construímos o nosso caminho do céu, alcançando o sentido do nosso viver no momento presente de nossa vida. Nessa felicidade que fala Jesus, nesse encontrar o verdadeiro motivo para vivermos o amor de Deus e construirmos o reino. Nós continuamos a missa no nosso folheto para rezarmos juntos.